Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Hoje nós vamos reprisar uma gravação que nós fizemos no ano passado na preventiva da Unimed Santa Maria. Esta é a forma da TV Santa Maria homenagear o Dr. José Goy, homem dedicado à prevenção, um pediatra de renome na cidade de Santa Maria, dedicado para a sua medicina, dedicado à população da nossa cidade. A todos um bom programa. Olá, estamos iniciando o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19, com apoio cultural da Unimed Santa Maria, Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo e Pampeiro, sua agência Volkswagen para Santa Maria e região. Hoje nós estamos dentro da preventiva da Unimed, um setor extremamente importante desta empresa santamariense. Está aqui comigo o Dr. Goy, José Antônio Goy, que é pediatra e é a pessoa, realmente o colega médico, que se dedicou desde o início para que possamos ter em Santa Maria um exemplo de preventiva dentro do sistema Unimed. Goy, quando nós falamos em prevenção, muitas vezes a gente só pensa em vacinas inicialmente, né? Ainda mais que você como pediatra, né? A saúde pública, muitas vezes nós pensamos sempre só em prevenção, imaginando que a prevenção se faz através de vacina. Sim, se faz através de vacina, mas tem outras patologias que nós precisamos ter uma prevenção diária, estabelecida, planejada, e isso nós fizemos dentro da Unimed através desse grupo que trabalha aqui na medicina preventiva da Unimed. Goy, hoje a nossa preventiva da Unimed é exemplo para outras Unimedes de todo o sistema da Unimed. Mas eu queria... Você tem um passado já dentro da Unimed, já foi presidente há muitos anos, foi que iniciou o hospital através do pronto-socorro, do nosso atendimento de urgência aqui na Venâncio Aires, foi presidente por vários anos, diretor da nossa empresa por muitos anos. Um pouco da história, sabe que nós temos que estabelecer sempre histórias das empresas santamarienses. E a Unimed é uma empresa, tá? É uma empresa que fatura muito, dá um atendimento global para os seus associados, mas ela começou pequena. O doutor Irion, depois veio você, trabalhando, crescendo, hoje já é essa pujança que nós temos em Santa Maria. E dentro disso, a preventiva. Por que a Unimed, como um todo, pensou na preventiva? É um prazer, né, estar falando contigo a respeito de uma coisa que eu gosto muito, e quem está envolvido com preventiva sempre tem na preventiva uma paixão. Isso não é aqui em Santa Maria, em todos os lugares. E é interessante que a gente já faz parte da história da Unimed Santa Maria. No início, como você referiu, nós fizemos o pronto atendimento dentro de um trabalho de uma gestão já de 20 anos atrás, né? E esse pronto atendimento também foi uma resposta à comunidade, a uma necessidade que a comunidade tinha de um atendimento de urgência, visto que naquela oportunidade o Hospital de Caridade que atendia as urgências tinha parado de atender de certa forma e tinha fechado seu pronto-socorro. Interessante recordar disso, porque eu era secretário municipal do Evandro Berna, que era o prefeito. E depois você fez o pronto-socorro na Casa de Saúde. Na Casa de Saúde, que era o pronto-socorro público, né? Mas voltando à prevenção, nós entendemos também, de certa forma, que havia uma necessidade de se prevenir em termos de medicina, e principalmente em termos de assistência, né? Porque a Unimed anteviu uma necessidade, ou isso já estava saltando aos olhos, e que em 2007 nós criamos esse serviço. Por quê? Porque o objetivo principal de uma medicina preventiva era cuidar das pessoas que tinham uma maior fragilidade. Então, nós começamos a voltar nossos olhos para o idoso, que a gente sentia que o idoso estava, de certa forma, desassistido. Não pelos colegas médicos, que atendem muito bem, mas exatamente você objetivava buscar uma melhor qualidade de vida desses idosos. Um outro detalhe também muito importante é que nós estávamos, através da medicina preventiva, criando um banco de dados muito importante, porque a informação no serviço médico, em todos os serviços médicos, principalmente no operador de plano de saúde, é muito importante.
Não só para o plano, não somente para o plano de saúde, né? Vamos dizer, se nós pudéssemos transferir isso também, esta experiência para o próprio consultório, para o consultório médico, para toda a atividade médica, isso é muito importante. Então, o que nós vimos? Nós vimos que essas pessoas chegavam numa certa idade, e isso estava acontecendo cada vez mais. Nós estamos acompanhando o envelhecimento da carteira. Quando nós começamos, nós tínhamos em torno de 18% de idosos, né, acima de 60 anos. Hoje nós já temos 61%, 21% dos idosos, né? E nós estamos notando que o mundo está envelhecendo. Nós tínhamos, em 1900, uma vida média, né, de 35 anos. Hoje, nós temos 72 anos a média que os homens vivem, e as mulheres 73,6. Isso é muito importante. Para tu ter uma ideia, os países que estão em desenvolvimento, né, como o Brasil, Rússia, a Índia e a China, são responsáveis pela 40% da população de idosos estão nesses 4 países. E o que é isso? Isso realmente é um avanço tecnológico que nós estamos experimentando. Por quê? Porque é bom as pessoas viverem mais, entende? E as pessoas estão vivendo. Os países, se você lembrar, os países da Europa e os Estados Unidos, por exemplo, não tem tanto idosos quanto isso, porque eles passaram, uma geração que hoje seria idosa, passaram por uma guerra mundial, Exatamente. 2 guerras mundiais. Então, os idosos hoje, muitos deles foram dizimados, né? Isso aí, então não se conseguiu. E é melhor, você se chegar aos 60 anos, 70 anos, 80 anos, isso é bom. Mas tudo bem, na verdade o bom é chegar aos 70 anos com saúde. Aí que né? entra a medicina não preventiva. adianta só Exatamente. você chegar aos 70 anos, mas sem qualidade de vida, né? Exatamente. Então aí que entra a preventiva. Para ter uma ideia, nós começamos a ver, entende? E nós tratamos das doenças crônicas, nós fizemos uma prevenção, gerenciamento dessas doenças crônicas, entende? Nós cuidamos. O que a medicina preventiva faz? Não faz nada além de colocar o olho no paciente quando o médico não está de olho nele. Para você ter uma ideia, Renan, na Inglaterra, no Reino Unido... Tenta explicar melhor para os nossos telespectadores quando tu diz assim... nós queremos colocar o olho no paciente quando o médico não está de olho no paciente. Isso. E eu até acrescentaria mais, quando a própria família não está com o olho no paciente. Mas nós buscamos na família que a família assuma as suas responsabilidades e os pacientes assumam também através do autocuidado. Isso é importante. Para tu ter uma ideia, um paciente diabético no Reino Unido, ele passa 0,09% do seu tempo na frente do médico, sob o olho do médico. Então, 99,91% ele fica de responsável pela sua saúde. E é nesse período que nós entramos, entende? Nós buscamos cuidar. Hoje nós estamos criando um novo conceito dentro da Unimed. Não é aquela Unimed que você tem só para cuidar da doença. Não. Hoje nós temos uma Unimed cuidadora, entende? Não é só uma Unimed curadora. Então você tem um plano de saúde, você se sentiu mal, você vai no médico para que ele tente curar. Porque cuidar é um exercício que você sempre pode praticar. O médico nem sempre pode curar. Por exemplo, um paciente diabético, que é um dos objetivos dos nossos cuidados, um paciente, ele pode ser curado. Quer dizer, pode ser cuidado, não curado. Entende? Então, isso é muito importante porque nós, avaliando que nós tínhamos pacientes que tinham uma necessidade de um cuidado, nós criamos uma estrutura, criamos uma equipe que se especializou em cuidar dos nossos pacientes. E a gente conseguiu um sucesso grande nisso aí, através de um trabalho planejado, um trabalho com todos os protocolos, as diretrizes, tudo, né? A gente buscou experiências, outras não foram muitas aqui no Brasil, não tinha tantos. O nosso serviço de certa forma, um dos serviços pioneiros, né? Aqui, dessa maneira, aqui no Estado também, por isso que hoje a gente também um dos motivos que hoje nós somos realmente uma referência em termos de medicina preventiva. O pessoal vem buscar a nossa experiência para aplicar nas suas
Não apenas na Unimed, né? Sim, outras experiências, outras até medicina de grupo. Exatamente. Nós já tivemos... praticamente todas as Unimedes do Estado já vieram ver como é que as coisas funcionam aqui. Nós já tivemos de fora do Estado também, Espírito Santo, o pessoal veio buscar experiência na Unimed, na medicina preventiva da Unimed Santa Maria. Então, a gente analisou, num primeiro momento, a nossa carteira e verificamos, assim, meio preocupados, que nós tínhamos 19% dos idosos. Esses geravam um custo alto para a Unimed e eram pacientes que, mesmo tendo Unimed, tinham uma má qualidade de vida, né? E para você ter uma ideia, nós verificamos que 1% de nossa carteira era responsável por 23% do custo. Se nós conseguíssemos controlar melhor esse pessoal que tinha esse custo assistencial tão elevado, nós poderíamos ter um resultado financeiro e resultado econômico da cooperativa melhor, que a gente pudesse atender os outros usuários que não da medicina preventiva. Para você ter uma ideia, hoje o custo é tão crescente que se continuar assim, se não se fizer nada, você não vai ter dinheiro no país, não falo em Unimed, mas eu falo no próprio SUS, para você atender as condições agudas, entende? Porque hoje nós temos 3 estágios de doença coexistindo ao mesmo tempo. Você tem as doenças infecciosas ainda, porque nós somos um país que não resolvemos o nosso problema de terceiro mundo, principalmente na área de saúde. Você tem as doenças que são preveníveis, que são as doenças crônicas, e você tem ainda uma parcela muito grande os acidentes, os traumas. Que hoje realmente é muito importante isso aí também. Então nós tentamos contribuir dessa forma. E na verdade nós verificamos que esse pessoal que tinha esse custo assistencial, nós podíamos trabalhar com eles e diminuir o custo. E a gente foi medindo o nosso trabalho e fomos verificando que nós conseguimos realmente diminuir isso. Só que o envelhecimento é crescente. Estima-se que no Brasil, esperava-se que no ano 2035 nós teríamos 30% de usuários acima de 60 anos. Hoje se sabe que esse índice vai ser em 2020, 2025. Para tu ter uma ideia, em Copacabana, que é no Rio de Janeiro, 30% da população de Copacabana já tem acima de 60 anos. Principalmente porque vão lá os aposentados. Sim, exatamente, mas se você vai ver, já tem nichos assim de população envelhecida. Mas, Roy, quando tu coloca dessa forma, eu vejo assim, eu vejo mais a qualidade de vida, mais do que muitas vezes o nosso telespectador pode pensar que, por exemplo, a Unimed pensou em custos do plano de saúde. Isso também é verdadeiro, sim. Isso é obrigatório, qualquer planejamento em qualquer empresa tem que ter um planejamento em custos. Mas importante é a qualidade de vida do nosso idoso. Se nós tivermos um idoso que ele não é cuidado, em primeiro lugar, ele não se cuida. Ele vai ao médico cada 6 meses, a um ano, que isso não adianta absolutamente nada em essas doenças crônicas. Nós temos que realmente cuidá-lo. E é isso que vocês fazem aqui. Eu gostaria, sim, depois o Dr. Christian vai explicar como é que funciona a medicina preventiva, mas eu sei que o Goy passou por grandes dificuldades até conseguir fazer isso. Em primeiro lugar, o aceite dos próprios colegas. É verdade. A dificuldade de imaginar assim, a dona Mariazinha é minha cliente diabética há 20 anos, agora a preventiva está aí, está ligando para a minha paciente, está sendo visitada em casa, como é que eu fico? Né? Isso foi verdadeiro, não foi? Sem dúvida, foi verdadeiro, mas o principal objetivo, como você ressaltou, é a qualidade de vida. O segundo objetivo é criar um banco de dados. Hoje nós sabemos tudo sobre alguns pacientes que fazem parte do programa, o que não se sabia antigamente. Entende? Porque a pessoa tinha o plano e ela não tinha uma orientação adequada de como usar o plano. Hoje essas pessoas que estão na medicina preventiva, elas sabem. Nós temos um software, né? Um sistema que inclusive emite alertas clínicos. Nós temos um serviço de atenção domiciliar, que são os pacientes mais fragilizados, e nós temos um serviço de telemonitoramento. Nós tivemos um determinado período
um número de em torno de 600, 700 pacientes que estavam sendo monitorados no domicílio, e depois de uma análise, 1 ano depois, 2 anos depois que essas pessoas estavam conosco, nós verificamos que eles melhoraram a qualidade de vida. Eu tenho certeza nós disso. conseguimos levar desses 700 pacientes, 2/3 para o monitoramento. Olha, eu quero te dizer assim, daquilo que eu penso em medicina, né? Muitas vezes o conversar, o abraçar, o ter interagir com o doente, muitas vezes não precisa ser realmente médico. Tá? Sim. Não necessariamente tem que ser um profissional médico, pode ser qualquer um da equipe multidisciplinar. Mas no momento que se interessa pela doença dele, e em que você está lá na sua casa e recebe um telefonema, que é a medicina preventiva da Unimed, querendo saber como é que você está, se está fazendo os exames, está tomando a medicação, e, indiscutivelmente esse indivíduo ele começa a pensar, opa, estão pensando em mim. E ele melhora a sua qualidade, né? Sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo gosta de atenção, e nós fizemos isso no primeiro momento. Nós temos uma equipe que a gerente do caso, como nós chamamos, é a enfermeira. A enfermeira vai na casa, busca todas as informações, faz uma reunião clínica com o médico, nós temos que é o Christian, né? E depois, fruto dessa avaliação, nós vamos ver o grau de severidade desse usuário e quais são as reais necessidades dele. Se ele precisa de uma psiquiatra, uma psicóloga, né? Se precisa uma nutricionista, se precisa uma terapeuta ocupacional, né? Precisa uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, tudo isso aí é avaliado e essas pessoas são disponibilizadas e vão na casa do paciente, né? Além disso, só para tu exemplificar a importância disso, nós tivemos uma das nossas pacientes assim, no início do programa, que ela, num ano, nós fizemos a avaliação do estado dela, num ano ela passou 280 dias internadas. Nós conseguimos manter essa pessoa, depois que ela estabilizou, depois que ela entrou para o programa, nós mantemos ela 1 ano e meio sem entrar no hospital, né? Só com os cuidados. Olha só a qualidade de vida. Isso, a qualidade de vida dela e da própria família, melhorou significativamente. Goi, nós estamos nesse primeiro bloco, nós estamos encerrando e vamos convidar os nossos telespectadores que após esse intervalo nós vamos conversar com o Dr. Christian e o Dr. Goi, para ver realmente como é o mecanismo de funcionamento. Quem tem um plano de saúde da Unimed, como é que ele pode entrar nesse programa da medicina preventiva. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherrockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. Trabalhar, estudar, atividades rotineiras na vida das pessoas. Na vida de um paciente de esclerose múltipla, também. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Mais informações no 3347 0549. Apensmar, o importante é viver bem. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano.
transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Um oferecimento da Unimed Santa Maria, Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo e Pampeiro, a sua agência Volkswagen para nossa região. No primeiro bloco, nós conversamos um pouco da história, como é que foi criada a medicina preventiva da Unimed através do Dr. Goy. Está comigo nesse segundo bloco, novamente, o Dr. Goy e o Dr. Christian. E nós vamos tentar explicar para os nossos telespectadores que tem plano de saúde da Unimed, mas também pode ser feito isso de uma maneira particular, com os custos. A Unimed pode também fazer esse tipo de atividade dentro da sua casa, no seu paciente, no seu familiar. O Dr. Christian está conosco e eu tenho já uma grande experiência também, né, Christian? Você já está aqui há alguns anos e nós gostaríamos que você explicasse para nós, os nossos telespectadores, como é que ele pode entrar no braço, sendo apoiado pela medicina preventiva. Bem, nós temos basicamente nós temos duas modalidades, duas formas desses pacientes ingressarem no nosso programa. A maneira original que foi começado o trabalho já há alguns anos atrás foi o gerenciamento de condições crônicas. Esse gerenciamento de condições crônicas ele segue e foi o nosso carro-chefe durante uma boa parte do tempo. E agora, recentemente, surgiu o monitoramento de doentes crônicos também. Então, e o gerenciamento, ele visa, como já foi falado anteriormente, ele visa que tenhamos um controle maior sobre aqueles doentes com uma gravidade mais exacerbada e um risco de internações, um risco de complicações mais frequente ao longo do tempo. Já o monitoramento não. O monitoramento visa justamente evitar que indivíduos que apresentam condições de risco para doenças crônicas ou agravantes que sejam exatamente controlados antes do aparecimento dessa condição mais grave, ou um risco maior de doença. Cristian, nós temos algumas imagens que nós gravamos sobre o call center aqui da Unimed, da medicina preventiva da Unimed. Como é que funciona um call center? Como é que os nossos profissionais que estão atendendo pelo telefone, entrando na vida da família, porque essa é a verdade, é isso que acontece, né? Como é que eles se portam, qual é a ideia, como é que é o início desse programa? Bem, as pessoas que são incluídas no monitoramento, eles são alocados nesse programa a partir de um questionário de condições de saúde que é feito com cada um desses usuários. A partir da definição de que ele tem condições que podem levar a doenças crônicas ou já a coexistência de doenças crônicas naquele momento, eles são chamados a ter um cuidado maior com a sua saúde. Essa, na verdade, é a grande, vamos dizer assim, a grande diferença do nosso monitoramento. Porque o que ele faz de fato? Ele diz para a pessoa, na maior parte das vezes, que ela tem aquilo que ela já sabe que tem, mas que ela precisa cuidar. Isso sem que a gente vá até a residência da pessoa, apenas e tão somente por uma ligação telefônica. Então esse vínculo é um vínculo que, apesar de fugaz, apesar de ser uma conversa rápida, mas é uma conversa no qual o nosso profissional ele se aproxima da pessoa, dizendo para ela, olha, existe uma condição crônica, essa condição ela tem um risco de piora, um risco de causar uma condição incapacitante no futuro e ela precisa ser cuidada. Então aí nós oferecemos as possibilidades que ele tem para fazer esse cuidado. Christian, veja bem, nós estamos acostumados a ser abordados por telefone por vários call centers nos oferecendo produtos e outras coisas mais. Você teve algum relato de algum
paciente em que foi feita a ligação e ele desconfiou, que ligação é essa? Será que é a Unimed? Será que é verdadeira? Será que não é? Deve ter histórias interessantes em cima disso. Nós temos sim, nós temos pacientes realmente que, e isso até se nós formos buscar na nossa memória, encontraremos momentos que o nosso telefone celular, o telefone de casa, toca e alguém se apresenta dizendo que quer te dar alguma coisa. E isso, evidentemente, que na maior parte das vezes a gente, nos tempos atuais, nós temos uma certa dúvida. E nós tivemos, sim, realmente, situações dessa natureza. Nós já fomos, isso foi curioso, que quando nós fizemos o treinamento, quando a nossa equipe foi treinada para esse tipo de atividade, já foi chamada a atenção que isso ia acontecer, né? Que isso ia acontecer, e de fato nós tivemos assim, condições no qual foram terminantemente contra, né? Inclusive desligar a ligação, não querer nem mais falar, e tu tenta entrar em contato novamente, não consegue, e para outras pessoas que a partir de uma breve conversinha dizem, não, isso não me serve, eu não quero, e não precisa me ligar mais. E assim, aí a Unimed, no caso, não insiste, a gente não tem como, porque é uma questão de respeito à privacidade da pessoa, né? Inclusive a forma, essa é uma coisa importante, a forma que nós abordamos é uma forma que ela visa, antes de qualquer coisa, estabelecer um certo vínculo com a pessoa, porque aqui nós não estamos tratando, e isso é extremamente importante que fique muito claro, nós não estamos tratando de algo, apesar de infelizmente nós sermos muitas vezes acusados de tal, nós não estamos tratando de um produto como alguém que vende geladeira, alguém que vende televisão, quer dizer, nós não tratamos disso, nós antes de qualquer coisa, nós não lidamos com os fins. Nós lidamos com os meios. Nós, como operadora de saúde, nós, como médicos, nós, como profissionais da saúde, nós oferecemos o nosso melhor meio para que alcancemos um resultado favorável à pessoa, ou o melhor resultado possível. E isso é o que a gente oferece. Eu poderia ficar um pouco preocupado, Christian e Goy, no sentido assim, aquilo que é respondido pelo telefone, realmente fica e paira alguma dúvida da informação? Quando você tem, por exemplo, um paciente que você sabe que é crônico e do outro lado diz, não, está muito bem, eu já fui ao médico, eu não preciso de visita dos senhores, nós estamos muito bem. Quando paira essa dúvida, manda-se lá um profissional na casa? Não, é que na verdade nós temos acesso a todo o sistema. Na verdade a gente tem acesso a todo o sistema. Por isso que é importante, essa é a pergunta para realmente você dizer isso. Exatamente, então é que na verdade assim, seguindo igual os preceitos do respeito à privacidade da pessoa, nós somos obrigados a checar algumas informações que são chave. Se as informações que foram conseguidas, que foram obtidas a partir do questionário dessa pessoa, essas informações elas não fecham com aquilo que a gente está observando, elas não concatenam com aquilo que foi observado, na prática nós recorremos ao sistema. E nós temos e essa é às vezes uma grande ferramenta, porque muitas vezes isso é um detalhe importante do monitoramento da forma que a gente faz, que não é simplesmente uma ligação de alguém que liga e pergunta, ei, foi no médico ou não foi? O cara diz, não, eu fui, tá, beleza, então tá, tua pressão baixou, tá ótimo, bem controlado. Só que às vezes não é isso que acontece. Então, essa informação ela tem que estar seguida de alguma coisa, de algum apontamento no sistema, no nosso sistema, que informa que aquilo está acontecendo. Quer dizer que o Christian sabe, por exemplo, se a Dona Maria, que é hipertensa, que está respondendo para ti, eu fui ao médico a semana passada, você, pela informação da informática, você sabe se é verdadeiro ou não. E tem mais uma coisa, isso é muito curioso, quando a gente estabelece esse tipo de vínculo. Isso de uma forma ética, né? Exato. Não, e isso é muito curioso porque o que a gente observa na quase totalidade das vezes é que essa informação fecha. Por quê? A pessoa ela fica, de certa forma, melindrada de dar uma informação que ela sabe que nós temos acesso a todo o sistema e, inclusive, uma ligaçãozinha. Da mesma forma que eu liguei para ela, eu ligo para o consultório do médico e a pessoa não foi. Entende? Então, e nós temos assim um compromisso com a pessoa, à medida que a gente estabelece um plano para essa pessoa, uma medida de retorno daquelas ligações. Então, não é que eu vou ligar para o cara hoje e amanhã eu ligo de novo, e daqui 2 dias eu ligo de novo, daqui a pouco a pessoa não me aguenta mais.
Então, existe um protocolo, uma forma, e cada tipo de paciente ele cai numa grade, que essa grade me informa o tempo que eu tenho que retornar essas ligações, e essas ligações são retornadas em tempos bem definidos, estabelecidos. Né? Não é assim, não é o operador que está no call center que define, eu vou ligar para o seu fulano agora, correr o dedo na lista e vai lá. Não, ele tem um protocolo, uma organização para ele fazer esse contato. Né? Um paciente crônico, Goya, teve um AVC, ficou internado no CTI lá do Hospital de Caridade ou lá no São Francisco, ele ficou muitos dias, ficou 30 dias, ele terminou indo para o apartamento e teve alta. Tá? Passa a ser, obrigatoriamente, um paciente da medicina preventiva da Unimed. Eu gostaria de saber de ti, e os nossos telespectadores terem essa ideia, como é que é o primeiro contato? Como é que a nossa equipe termina entrando em contato com esta família e com este paciente? Nós temos, via de regra, os dados de internação. Pacientes que internaram e passaram um período determinado de tempo internado, automaticamente eles caem num filtro e que nós tomamos conhecimento e esse paciente já é um paciente objeto da medicina preventiva. Uma outra forma também, que hoje, felizmente, está se tornando mais comum, são os próprios médicos, né, que no início, alguns eram meio incrédulos em relação ao que era a medicina preventiva, o que ela estava fazendo no Unimed, né, hoje eles estão nos encaminhando. Felizmente, nós vemos que esse encaminhamento é um número crescente, entende? Então, os próprios endocrinologistas, num determinado momento, nos disseram que os pacientes que tinham a sua glicose e a sua hemoglobina glicada melhor controlada eram os pacientes da medicina preventiva, porque isso é um objeto do nosso trabalho. E esse paciente, então, ele acaba... nós soubemos dessa condição, que ele esteve internado e que é um paciente fragilizado, e nós vamos entrar em contato com ele. O protocolo todo é o seguinte, é um primeiro contato do pessoal da área técnica, né, do pessoal da recepção, é identificado, entra em contato, e no início você perguntou, nós tivemos pacientes assim que receberam aquele telefonema e ligaram para a Unimed, saber o que é isso, o que estão ligando para a minha casa e tal. Exatamente. E nós tivemos o cuidado de, quando nós criamos o serviço, nós pegamos todos os colaboradores e fizemos os colaboradores cientes dos nossos objetivos. É importante, nós pegamos todas as telefonistas e explicamos direitinho. Então, a telefonista já sabia. Claro. Nos assinou, não, isso é um programa assim, assim, e nos auxiliou muito, né, esse esclarecimento. Então, essas pessoas são contatadas, nós levamos um documento de adesão, onde é esclarecido que isso não tem nenhum custo acessório para eles, entende? E depois, dependendo da disponibilidade da família, nós marcamos uma entrevista com uma enfermeira que já é designada gerente daquele caso. Quando você coloca que vai a enfermeira, é interessante isso, né? Nós vamos ter a oportunidade de depois conversarmos com o pessoal de apoio, os nutricionistas, a enfermeira, fonoaudiólogo, psicólogo que trabalham aqui no grupo. Eu gostaria realmente, né? Cristian, tu também visita, né? Sim. Tu vai nas casas, né? Indiscutivelmente, no passado existia um médico de família, né? Eu sei pelas histórias até que o Sandu, através do setor público, tinha uma ambulância, tinha os carros que levavam os médicos quando eram chamados nas casas em Santa Maria. E, gente, faz pouco tempo isso. Nós temos colegas que estão ainda na atividade e que fizeram parte. No final dos anos 70 ainda existia isso. E dos anos 70. Então, eu acho que até... Será que o doutor Goya não fez plantão lá? É bem possível. Nós temos certeza que não, né? Mas tudo bem. Eu acho que o Goya já fez plantão lá no Sandu. Mas, veja bem, por certo, hoje é impossível fazer esse tipo de atendimento, nós não teríamos mais como fazer. Mas o controlar o crônico, sim. Cristian, eu não tenho mais essa oportunidade de visitar paciente na sua residência, mesmo porque nós, hoje, com segurança, a dificuldade toda que existe, mas eu tenho certeza que aquele paciente crônico que está lá no leito, tá?
que teve um AVC, que está precisando do atendimento do médico, atendimento da fonoaudióloga. Tá? No momento que tu chegas dentro dessa casa, você é muito bem recebido. Eu gostaria de ver esse tipo de atividade. Não, exatamente. Isso em geral, é exatamente isso que acontece. A gente tem uma resposta extremamente positiva das pessoas, porque é algo que realmente as pessoas não têm mais o hábito de ver. Aí a gente está falando aí, não tem mais o hábito de ver, eu estou falando tranquilamente mais ou menos a minha idade. Quer dizer, em torno de uns 40 anos por aí, já não temos mais tranquilamente esse tipo de atividade. Agora, e aí tem um aspecto extremamente importante para dizer, acho que isso fecha com a fala do Goy no primeiro bloco, que é o seguinte: o nosso serviço, a forma que o sistema da Medicina Preventiva Santa Maria ele só funciona às custas de uma equipe multidisciplinar extremamente bem treinada, extremamente capacitada para isso. Eu tenho sem sombra de dúvida, não tenho dúvida nenhuma, que para qualquer das pessoas que nós comandamos, que se nós solicitarmos alguma atividade para eles, essa atividade vai ser executada. Eles sabem como eu penso. Eles sabem como o GOI pensa, eles sabem como os serviços, a Medicina Preventiva da Unimed pensa. Então, isso faz com que o trabalho se torne, de certa maneira, bastante fácil, bastante acessível. E as conversas, aqui, todas elas são centradas no paciente. Então, a experiência do fono é passada, a experiência do médico é passada, a experiência do fisioterapeuta, o enfermeiro, é tudo centrado no paciente. E a gente acaba tendo um resultado fantástico. Cristian, uma coisa importante também que eu acho que nós temos que dissecar aqui nesse momento é a receita do médico assistente. Exato. Até para nós criarmos isso, né? A receita do médico assistente, ela é realmente assegurada pela medicina preventiva, e quando existe alguma alteração, o médico da preventiva se comunica. Mas quem tem que responder é tu, vamos lá. Certo, isso sem dúvida nenhuma, isso é outra pedra angular da medicina preventiva. Eu posso dizer que isso é angular dentro da medicina preventiva. O médico assistente dentro da medicina preventiva, isso foi algo que no início gerou uma certa desconfiança ao nosso trabalho, serviço, né? Que poderia haver um distanciamento entre esse paciente que nós atendemos e o médico assistente. Na verdade, o que aconteceu ao longo dos anos, à medida que a medicina preventiva entra na vida do paciente, cada vez mais esse paciente se aproxima do seu médico assistente. E isso é claro, porque a gente começa a querer que ele observe os prazos que o médico deu para retornar, que ele observe que as medicações que ele tem para usar, que ele não troque as medicações, que ele não pare as medicações por conta, que muitas vezes o médico vai lá, então, assim, são 12, 13, 15 remédios, para dizer por baixo, alguns pacientes nossos têm 20 e poucos remédios por dia, e daqui a pouco ele acha assim, o médico deu uma receita na última consulta e essa receita ele usou uma caixa e acabou, e ele para. Então isso é muito frequente, aí daqui a pouco ele faz uma crise hipertensiva e faz um novo AVC. Então essas coisas são realmente assim, são extremamente importantes, e essa questão do médico assistente para nós é condição sine qua non, é condição obrigatória para que nós trabalhemos corretamente. E agindo dessa forma, agora você tem realmente adesão de todo o corpo clínico da Unimed, né? Se começasse a agir de uma forma diferente, por certo, os colegas iriam boicotar, e boicotando um serviço que é tão bom, seria talvez uma perda de numerário da própria Unimed. Goi, seria possível no Sistema Único de Saúde ter um tipo de serviço desses? Eu acho que sim. Eu acho que nós deveríamos chegar aí, porque gastamos dinheiro mal. Em primeiro lugar, tem pouco dinheiro no Sistema Único de Saúde. E quando tem, gastamos muito mal. Existem vários modelos assistenciais, entende? Que nós copiamos do próprio sistema de saúde. Eu digo assim, na teoria, o sistema de saúde é ótimo, é excelente. Entende? Então, ele peca um pouco na sua aplicabilidade. Entende? Mas é uma questão, eu diria assim, de gestão, muitas vezes de gestão até local. Eu digo assim, o próprio município tem condições de fazer isso, nós aqui estamos abertos para qualquer... se alguém precisar de algum esclarecimento de como funciona o nosso sistema de medicina preventiva, porque o que se faz aqui pode ser feito, sim, no serviço público. Corroborando o que o Cristian disse, nós temos uma premissa aqui, né, parodiando a democracia. Todo poder emana do médico assistente, e em seu nome
será exercido aqui dentro. Então, não só um respeito pelas determinações do médico, que ele é o responsável pelo paciente, mas nós observamos que há uma interação muito grande entre os gerentes de caso, entre as pessoas da equipe que cuida dos pacientes, com o médico assistente. Então, há um auxílio mútuo. Você muitas vezes nota alguma coisa, uma perspectiva de agravamento de um quadro, o médico assistente é o primeiro a ser comunicado. Isso é discutido aqui, o médico é comunicado ou pelo próprio enfermeiro ou pelo CRIST, ou pela intervenção do CRIST, entende? Isso aí facilita a vida. E nós fizemos com que haja... o pessoal precisa, mas daqui a pouco o pessoal, os pacientes, meus pacientes não vão mais me procurar, porque não. Há todas as consultas que são agendadas pelo médico assistente, nós auxiliamos para que essas consultas aconteçam realmente e sejam cumpridos esse protocolo. Essa é uma forma bastante ética de trabalhar. Você sabe, você falou em 19, chegando a 21% dos idosos. Qual é o número de pacientes que nós temos hoje no guarda-chuva da preventiva? Nós temos um número significativo. Nós temos, assim, na atenção domiciliar, nós temos em torno de 700 pacientes. E nós já estamos em perto de 2.000 usuários no monitoramento telefônico, né? Então, e nós temos um plano de chegar a ter um número bem maior. Por quê? Qual é a nossa ambição, digamos assim? Nós gostaríamos que toda a carteira de usuários da Unimed estivesse dentro da preventiva de uma forma ou de outra. Ou nós agindo especificamente sobre os casos que a gente tem conhecimento e pode agir, como nós temos muitos usuários que nós temos os seus dados clínicos num banco de dados. No momento que nós tivermos uma necessidade, nós já vamos ter um ponto de partida, uma informação, alguma coisa para comparar o estado atual com a história pregressa da sua doença. Sabe, Renor, que tem uma coisinha que eu acho que também é uma das coisas importantes. Nós haveremos de chegar num momento em que os nossos usuários vão, de fato, contratar um plano de saúde. Porque hoje, o que se contrata? Hoje, nós contratamos um plano de doença. Quando eu recebo o meu contrato do plano de saúde, o que eu pergunto? Com qual médico eu vou consultar? Onde é que é o pronto-socorro? Qual o laboratório que está à disposição? Eu tenho qual é a doença que eu posso tratar, etc. Quer dizer, a nossa ambição é que as pessoas cheguem no plano de saúde e perguntem como eu faço para não ficar doente. Essa é a nossa ideia. Interessante a tua colocação, Cristian. É isso que nós temos que pensar no Sistema Único de Saúde, né? Não simplesmente em plano de saúde, mas também no dia a dia do nosso dia a dia. Eu sempre digo que a medicina, a saúde está ficando cada vez mais cara, tá? E não é pelo número de tomografias e ressonância magnética que nós vamos medir a qualidade de vida dos nossos munícipes. Isso é extremamente importante dizer. Muitas vezes um prefeito acha que, comprando ambulância e investindo em contratação de exames complementares, ele está fazendo saúde. Ele está fazendo diagnóstico de doenças que deviam ser prevenidas antes. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. A
On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. Trabalhar, estudar, atividades rotineiras na vida das pessoas. Na vida de um paciente de esclerose múltipla, também. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Mais informações no 3347 0549. Apensmar, o importante é viver bem. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19, que tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria, Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo e Pampeiro, sua agência Volkswagen. Dando continuidade para os nossos telespectadores conhecer a medicina preventiva, está comigo a Letícia Quartiero, que é enfermeira, é a responsável por essa área dessa equipe multidisciplinar. Letícia, é um prazer a gente conversar exatamente da profissão do enfermeiro. Quando se fala em saúde pública, quando se fala em medicina preventiva, saúde, tem um local de destaque o enfermeiro. Indiscutivelmente tem. Eu sempre digo que posto de saúde público que funciona bem é quando tem enfermeiros de qualidade. E não estou elogiando a Letícia, mas eu estou dizendo que isso é verdadeiro. Quando nós não temos um profissional desta área que realmente pense o que está fazendo dentro dessa empresa, pública ou privada, as coisas não acontecem. Nós vimos o Dr. Goy e o Dr. Christian falar na parte médica. Eu gostaria de saber de ti, Letícia, essa experiência desses anos que está aqui dentro da preventiva e também a alegria, muitas vezes, é isso que eu gostaria de falar, que de um profissional que vai lá e visita um doente na sua casa e vê transformar, depois da atividade desse grupo multidisciplinar, a qualidade de vida da família toda, não apenas do paciente, mas da família toda. Essas visitas que vocês fazem, o Christian disse que alguns pacientes às vezes têm dificuldade de adesão por motivos muitos, mas essa ideia da enfermeira, do técnico de enfermagem visitar a família, talvez a adesão seja muito grande. Explique para nós um pouco sobre isso. A gente consegue perceber assim, que o enfermeiro ele tem um papel fundamental nessa metodologia de gerenciamento que a gente utiliza, porque a gente chama ele de enfermeiro gerente do caso. Então, ele é o responsável por todo o cuidado desempenhado para o paciente e todo o cuidado também que envolve a família. Todo esse processo, ele acaba então sendo a ponte entre toda a equipe multiprofissional e o próprio médico assistente. Então, nessas consultas, nessas visitas domiciliares, então o enfermeiro ele trabalha tanto com o paciente como com a família para tentar que esse paciente tenha uma qualidade de vida, tenha internações, evite internações desnecessárias, trabalhando com orientações. Então, essa adesão é muito importante da família, porque às vezes não adianta o enfermeiro ir lá mais frequente se a família não tiver aderida ao tratamento, às orientações que são realizadas. Muitas vezes, para os familiares, é mais fácil transferir o problema para dentro do hospital. Isso é verdadeiro, sim.
No momento em que o familiar está doente, bom, vamos lá no doutor fulano de tal, que ele vai internar o paciente vai ficar 15 dias, 20 dias dentro do hospital e após ele vai voltar para casa. O que nós não queremos é exatamente isso. É lógico que quando há uma doença aguda, uma doença mesmo crônica, mas que se agudiza, tem que haver internação. Mas se ficar dentro do seio, onde ele está acostumado, onde ele gosta do seu local, das suas coisas dentro, faz parte do tratamento. Consegues realmente ver isso dos pacientes que estavam internando muitas vezes e pelo trabalho da preventiva, se o número de internações é bem menor? Sim, a gente já tem estudos que a gente realizou em grupos de pacientes e a gente consegue perceber que muitos pacientes, eles geravam esse custo de internações, e não só de internações, mas esse fluxo pelo sistema, pronto atendimento, hospital, porque faltava uma referência de cuidado, digamos assim, para esses pacientes. Então, a gente consegue perceber que, às vezes, alguns pacientes que faltava um profissional para orientar em relação à medicação, orientar em relação aos sinais e sintomas de descompensação da doença, a gente consegue ver que alguns problemas a gente resolve em casa, porque se a família ou o paciente identificar alguns desses sinais, ele prontamente liga para o enfermeiro vai até a casa, faz uma avaliação e entra em contato com o médico assistente e define com o médico, o médico define qual vai ser a conduta, se ele vai para o pronto atendimento ou se ele encaminha o paciente para o consultório. Então a gente evita essa agudização da doença, num ponto que ele vai precisar ir para o hospital ou para uma CTI em casos mais graves. Sem sombra de dúvida, a medicina preventiva como um todo é o futuro. Você consegue, o Dr. Goy falou em 700 vidas que estão no guarda-chuva da medicina preventiva. Quantas vezes vocês terminam indo visitar esse paciente? E como é que vocês controlam isso? E como é, principalmente, o paciente que está nos ouvindo nesse momento, ele está lá com o seu paciente, que tem um plano de saúde Unimed, e gostaria de ter esse atendimento. E muitas vezes, por um motivo qualquer, não está dentro do grupo já com monitoramento. Como é que ele pode entrar nesse monitoramento? Bom, o gerenciamento então de condições crônicas, ele tem 2 programas. Um programa para os usuários da Unimed que tem um grau de severidade alto, são aqueles pacientes acamados, com dificuldade de locomoção, problemas respiratórios mais graves, e um programa para usuários com grau de severidade menor, que são pacientes que têm uma atividade normal, de vida diária normal, que têm essas atividades até de trabalho, mas que têm alguma doença crônica. Então, a gente coloca em telemonitoramento e os outros em atenção domiciliar. Mas se o usuário tiver interesse de participar, tiver alguma doença crônica, ele pode entrar em contato conosco ou com o médico assistente, que é o que nos encaminha, e a gente faz um questionário de avaliação das condições de saúde que vai filtrar pelo perfil de saúde de cada um, e a gente encaminha para os programas específicos. Tem aquele paciente que gostaria de entrar no guarda-chuva da medicina preventiva, mas ele não tem que entrar. Mas ele gostaria, eu sou um hipertenso, mas hipertenso leve, você não está dentro do guarda-chuva das questões de saúde como obrigatório de nós controlar mais. Isso existe? Existe, a gente tem hoje, a gente faz um mapeamento por idade, e perfil de saúde. A gente tem hoje o nosso objetivo é que todos os hipertensos, todos os diabéticos, usuários da Unimed estejam em monitoramento telefônico. Então, se tiver algum hipertenso, algum diabético que está assistindo o programa, ele pode entrar em contato conosco, que ele já vai entrar em telemonitoramento. Eu não sei se eu dou aqui o telefone do Dr. Goy, o celular dele, mas eu acho que aí ele não iria gostar muito, né? Mas ele é um apaixonado tanto pela preventiva que talvez ele até iria gostar, né, que todos os 700 pacientes da preventiva ligassem diretamente para o nosso diretor da área, o diretor, o Goy, que esse departamento é cria, é amor, é dedicação do Dr. Goy. Quero agradecer aos nossos telespectadores. Vocês conheceram um pouco da medicina preventiva e na outra semana nós vamos ver os outros colegas dessa equipe multidisciplinar que exercem as suas atividades dentro da preventiva. A todos, muito obrigado.